Seja muito bem-vindo de novo ao Vidas com Alma, este programa que fazemos nós, Fundação São João de Deus, em conjunto com a Canção Nova. Estamos aqui na Biblioteca da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, da província portuguesa da Ordem Hospitaleira, e é aqui neste espaço que o convidamos a conhecer uma alma generosa do David Palatino. Muito boa tarde, muito bom dia. Como está? Obrigado por ter vindo e alma generosa, diga-nos lá porquê. Quando foi pedido para descrever a minha alma, fiquei logo assim, algo surpreendido e espantado. E se calhar pensava, eu não me conheço assim tão bem. Mas depois eu creio que, de facto, a generosidade é uma virtude que me identifica. Obviamente que procurei as virtudes e não os defeitos. Poderia ser tentado a fazê-lo. Mas a generosidade advém do facto, sobretudo, de eu pensar mais nos outros do que em mim. Em grande parte da minha vida e, sobretudo, também no meu ministério sacerdotal, esta capacidade de doação é uma imagem de marca da minha pessoa e do meu ministério e, portanto, eu acredito que seja um adjetivo que se aplica também àquilo que é a minha alma, ou seja, a minha interioridade mais profunda e a natureza que me identifica enquanto tal. Muito bem. Quando nós, e é esse o propósito que temos aqui no programa, conhecermos um pouco mais da alma que está à nossa frente, há uma coisa que é inevitável, ela tem que nascer. Podemos perguntar-lhe a sua data de nascimento? Claro que sim, não é segredo para ninguém. Estou ali mesmo à porta dos 40, sou de 19 de abril de 1984, portanto fiz 39 anos recentemente e nasci em Óbidos. Era isso que ia perguntar também. Portanto, Óbidos, terra lindíssima, diria eu, não é? E agora com muito chamativa, o que é que guarda, porque eu imagino que tenha começado, que tenha sido ali a sua infância. Óbidos é o seu lugar de refúgio, de proteção, o seu lugar seguro? Claro que sim, desde a infância. Eu nunca escondo as minhas origens, tenho muito orgulho nelas, até porque Óbidos é Óbidos, Claro, é incontornável, claro. é internacional e continua a ser hoje o meu refúgio. De forma particular, quando a minha vida se deslocou um pouco de um meio mais rural para um meio mais urbano, quer em todo o percurso académico que eu fiz, quer já no meu percurso sacerdotal, semanalmente é onde eu vou recarregar as minhas baterias para voltar depois aqui ao meu ministério. Oh, David, agora sim, já colocando assim, fale-nos um pouco, por favor, da sua família. Eu diria que há bocadinho falávamos do lugar seguro, o espaço, mas aquele lugar seguro que nós também encontramos certamente na família. Diga-nos quem é, não é? Quem é em termos de família? Pai, mãe, Sim, irmãos? sim, senhor. Claro que nós também, aquilo que eu sou, não é? Aquilo que no geral nós somos, também o bebemos muito daquilo que vivemos. A minha família, também sendo de um meio rural, é uma família muito simples. Foi dela que eu aprendi os valores que norteiam a minha vida, que pautaram as minhas decisões e o meu percurso, seja ele eclesial, seja extra-eclesial. A minha família é uma família de matriz católica, ainda que no momento em que a minha vocação começa a desabrochar, não posso definir como uma família católica praticante. Eu creio que foi a minha adesão à fé e posteriormente o discernimento vocacional que os reaproximou novamente da fé e que fizeram comigo também este caminho de uma vocação que não é só do filho, mas é também da própria família, que se envolve e que acompanha e que também cresce nesse sentido, mas aquilo que são os meus valores fundamentais foi aí que eu os encontrei. Eu tenho um irmão mais velho. É isso que ia perguntar. Exatamente. Que ser irmão mais velho, ser mais Tenho novo. um irmão mais velho, cerca de 7 anos, que já me deu uma sobrinha e afilhada. Muito bem. Que eu costumo dizer que quando vou a casa vou tomar a minha vitamina M, porque é duplamente a vitamina mãe, a vitamina Madalena. Gostaria de salientar aqui que o meu pai faleceu
há cerca de 2 anos. Também foi um momento interessante de comunhão familiar, porque nós acompanhámos de perto todo o processo de doença e como também esse processo de doença aproximou o meu pai da fé, com tudo aquilo que isso implica e, sobretudo, ele preparou-se muito bem para aquele momento e também ajudou a preparar a família para aquele momento. E creio que, enquanto família, também nos aproximou muito. Permita-me esta pergunta, que não é das que tinha pensado em fazer-lhe, mas que me está a suscitar. Estes momentos em que também a nós nos acontece algo que eu digo a nós normalmente, mas que aos sacerdotes os recorda que há algo que aqueles que cuidam, que são da sua intenção cuidar todos os dias na paróquia, recorda, portanto, estes momentos recordam-no de que não são só os outros que devem estar no meu olhar, a minha família também é importante. Eu acredito que seja todos os dias, não é? Sim. Mas isto faz-nos voltar o que no fundo queria perguntar é, isto faz-nos voltar a ter os pés na terra, nesse sentido, não é? No sentido da família. Nós nunca deixamos de ter família e é uma coisa muito interessante. Quando eu entrei para o seminário, havia uma senhora que tinha sido uma espécie de governanta e, portanto, dedicou-se a vida inteira ao serviço do seminário, que era a Dona Benedita, que Deus tem. E ela disse à minha mãe, se calhar ainda quando havia algumas reservas e renitências em relação à minha entrada no seminário, disse: a mãe de um padre é sempre mãe. A minha mãe não percebeu aquilo no início, mas agora percebe. O que é que significa? Eu não constituo família por opção, portanto, assumo uma vida celibatária e isso faz com que o meu ponto de referência seja sempre a minha família nuclear base, pais, neste caso, os pais, e, por extensão, também, se estiverem ali nas imediações, o irmão e toda a restante família. E o que é certo é que isso tem acontecido. Eu sou, apesar da minha vida ter sido muito instável, porque ando sempre de mochila às costas, porque nunca estive muito tempo nos sítios, inclusivamente estive no estrangeiro, em Roma, mas procurei ser também um ponto de apoio, um alicerce e um pilar da vida familiar. Inclusivamente, nunca esteve longe. Nunca estive longe. E mesmo quando estando longe, tudo se faz perto. Agora com as novas tecnologias, certo. Mas depois também uma presença física vincada e mesmo neste processo da doença do meu pai, eu fui sempre uma presença próxima, quer nas idas ao hospital, quer no acompanhamento, e o meu pai sentiu isso. Portanto, o meu pai sentiu também na minha pessoa não só a presença do filho, mas a própria presença misericordiosa e próxima de Deus. Nós habitualmente, o povo diz com alguma leveza, que quando ouvimos as homilias, quando ouvimos o Sr. Padre falar, devemos de prestar muita atenção mais ao que diz e menos ao que faz, não é? Neste sentido. Acha que estes momentos fazem com que as pessoas olhem as coisas de maneira diferente e digam: não, espera, quando ele me fala de sofrimento, ele também sabe o que é? Sem dúvida. E eu recordo que, se calhar, a partir do momento em que eu experimentei isto mais perto, as minhas próprias homilias nos funerais, por exemplo, já estão carregadas de uma experiência muito pessoal. De quem não vive o sofrimento como alguém distante e que está fora, mas quem o viveu há pouco tempo, sobretudo quando há situações muito semelhantes, de mortes precoces, de doenças prolongadas. Eu sei o que isso significa. Portanto, posso falar com conhecimento de causa. Eu creio que as nossas homilias também valem não só pela eloquência, mas pela coerência. Como nós procuramos também ser imagem, sinal e sacramento de Cristo, o bom pastor, em que o ser e a missão se fundiam numa só, no sacerdote é a mesma coisa. Aquilo que diz deve ser também testemunhado por aquilo que ele faz e é isso que eu procuro fazer também. Quando queremos conhecê-lo, para além da data de nascimento, voltando outra vez aqui, se calhar à linha inicial, queremos também saber o seu percurso, se não se importar, do ponto de vista também académico. Imagino que, começando um bocadinho mais atrás,
Óbidos tenha sido a sua casa até o período pré-universitário? Até aos 18. Até aos 18? Até aos 18 foi por ali que eu me movi. Só também do ponto de vista vocacional. Eu fiz um percurso normal de igreja, mas à distância. Catequese sem missa. Um interesse mais intelectual do que propriamente espiritual. E foi pela vertente intelectual que eu me aproximei de Jesus. Eu creio que isso ainda marca a minha identidade cristã hoje. Uma busca racional para compreender as razões da minha esperança e as razões da minha fé. E foi nesse percurso ali em que eu chego, por volta dos meus 17 anos, e deparo-me com o crisma. E aquela ideia que prevalece é que o crisma é o adeus de muitos à Igreja. É ali fechar um ciclo, não é? É a libertação total e, portanto, cumpri com os requisitos mínimos, tenho os diplomas, como nós dizemos na gíria, temos tudo e agora posso fazer a minha vida. Já posso ser padrinho, já posso... Exatamente. Comigo não foi assim, foi o contrário. Quando me foram dadas as coordenadas, os requisitos obrigatórios para eu fazer o crisma, eu disse, eu tenho que levar isto a sério. E a seriedade com que eu me entreguei fez despoltar em mim uma certa curiosidade por Jesus e pela Igreja, uma frequência semanal da Eucaristia, e quando nós cultivamos um conhecimento e uma amizade, vamos ficando fascinados, admirados e intensamente surpreendidos com aquilo que encontramos. E eu identifiquei-me com aquilo que eu vivia na Igreja, com o sentido de solidariedade, com a amizade, com a fraternidade, e depois com o espírito e o desejo de servir que ia emergindo em mim. E comecei a perceber que dons é que o Senhor me estava a dar para poder servir a Igreja, e isso naturalmente foi sendo solicitado pela própria comunidade, primeiro no coro, depois também noutras vias com as quais eu me identificava, como a música e o teatro, no âmbito mais cultural. Tenor. Sim, muito tenor. Bem, muito bem. Já agora mais um bocadinho. Sim. E isto coincidiu depois com um despertar também vocacional. Paralelamente à minha entrada na universidade, eu gostava muito de ser jornalista. E foi para aí que eu canalizei também. O meio da comunicação sempre me fascinou. Mas, quando cheguei ao 11º ano, deparei-me com um curso que eu não sabia que existia, que tem tudo a ver com a minha origem, Óbidos, e está ligada diretamente à comunicação e tem um acrescento importante, uma taxa de empregabilidade muito alta, que é o curso de turismo. Muito bem, muito bem. E então, aos 17 anos, eu decidi que queria ser guia-intérprete. Queria mostrar aos estrangeiros o meu país, cuja riqueza histórica e patrimonial eu também colhi muito da minha experiência ali muito próxima de Óbidos, e fui para a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, em 2002. O que é verdade é que, um pouco mais à frente, não se desviou muito desse propósito, não é? Nunca me desviei. Nunca me desviei, porque até o curso tem muita empregabilidade, diria, não é? Até tem o curso, muita empregabilidade. Portanto, eu diria a teologia. A seguir já também estava a fazer essa. Claro que sim. Não é? E esse sentido de missão, não é? E também de ser guia para quem procura também em si uma orientação, foi buscar esse sentido do turismo, no sentido de explicar aquilo que para nós também faz sentido. Eu creio que a teologia e o meu ministério sacerdotal bebem muito daquilo que também foi o meu percurso no turismo. Em primeiro lugar, esta dimensão da condução, da liderança e da comunicação. Porque do ponto de vista técnico, e do ponto de vista técnico aprendi muito ali. Que me facilita imenso na capacidade comunicativa, na capacidade de olhar, na eloquência e nas próprias homilias. Claro. Ou à vontade que me dá diante do público, combatendo a minha natural timidez, sobretudo até à minha adolescência, que eu fui contrariando e combatendo ao longo deste percurso. Mas depois permaneceu muito o meu fascínio de viagens e de organização. Eu sou uma pessoa ultradisciplinada, muito metódica, muito organizada e que
permanece também amante da viagem. Podia ser uma alma organizada, também resultava... Também sou uma alma organizada, podia ser, mas podia dar assim um sentido mais alemão que eu não tenho. E hoje em dia, muitas das coisas também para as quais eu sou solicitado e continuo a desenvolver o meu ministério sacerdotal, traduz-se nas peregrinações, que eu bebo muito do que eu também colhi no percurso académico feito no Estoril. Para marcarmos aqui um bocadinho a passagem para as novas, para outro conjunto de questões que queríamos fazer para o conhecermos um bocadinho mais, queria dar-lhe aqui um conjunto de duas imagens e depois com uma outra que também já tenho aqui preparada para lhe pedir uma escolha e depois uma frase, no fundo, que motivasse essa escolha. Se puder-nos dizer que dois momentos encontra aí e qual a sua opção? Qual é aquele momento que para si, se calhar, é mais... É difícil. É mesmo, é mesmo. Muito difícil. Eu, apesar de tudo, escolheria o segundo. A cruz. Eu escolheria a cruz. As duas imagens uma é o presépio e a outra a cruz. E vou dizer porque há uma frase que me marca muito. Que é a frase que abre solenemente o capítulo 13 do Evangelho segundo São João. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Eu creio que está muito ligado à dimensão da alma generosa com que iniciámos este programa, que a generosidade é o amar sem medida, é o dar-se até ao fim. E a cruz revela isso mesmo. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Esta capacidade sempre de abdicar da sua vontade para fazer a vontade de Deus é que é uma tradução muito fiel daquilo que é a alma generosa e a grande alma generosa que nós temos em Jesus. E a última, não queria deixar também, imagino que também, se calhar não é difícil, mas vou propor-lhe também esta, para que nos diga. O pastel de nata, sem... É uma maçã, não é maçãs? E mas é o pastel de nata. Dizendo assim, e o doce. Ou é o doce específico? É o doce específico, porque eu sou fã de pastel de nata. E quando eu estive 6 anos em Roma, é das coisas que eu mais tinha saudades, era de um pastel de nata. E ainda hoje eu me refugio naquela ideia, que eu não sei se é correto ou não, de que o pastel de nata é o doce que menos faz engordar. E, portanto, eu refugio-me nisso para comer pastel de nata faz muito bastantes vezes. Faz muito bom, voltando outra vez aqui ao nosso momento, queria lhe perguntar, e há pouco já começou a aflorar um pouco este pormenor, mas agora fazia-lhe a pergunta diretamente, Padre David. Na sua família, quem é que recebeu melhor a sua notícia, a sua decisão vocacional? A minha avó. A minha avó. A minha avó é a grande figura de fé que eu guardo. Se calhar aquela que mais frequentemente participava na vida da Igreja. E eu recordo-me que foi uma surpresa para toda a gente, porque foi uma questão que nunca se colocou. Como eu disse, a minha família não era propriamente uma família praticante tradicional, ainda que partilhava esses valores católicos. Mas a minha avó, quando eu abordei pela primeira vez a notícia da possibilidade do seminário, foi a que acolheu com mais entusiasmo. E a pessoa da sua família que teve que convencer? Que teve que convencer que a sua... É engraçado, eu não tive que convencer propriamente ninguém. Não sentiu essa... Não tive. Eu creio que, mais do que oposição, eu tive surpresa e admiração. Sim, admiração. Sobretudo porque eu estava a terminar um curso. E quando eu dei essa notícia, faltava um ano para completar o curso. E havia aquela dimensão de insegurança. E se as coisas não correm bem, ficas com o curso por fazer, depois regressas. E, portanto, a questão que era colocada era, muito bem, se é isso que queres, avança, mas acaba primeiro o curso. Ficas com um suporte. Caso as coisas não corram bem. Não houve uma oposição,
houve uma tentativa, ou um caminho de conformação a esta vontade que eles foram percebendo gradualmente que não era só minha, mas era sobretudo de Deus. Eu hoje estou a sentir-me tentado a fazer questões que não estão aqui, mas Problema. queria, e acho que é a primeira vez que vamos colocar esta questão desta forma, que é porque não optar também por uma vida religiosa, mas sem ser sacerdócio, ligado a alguma ordem religiosa, buscando o carisma de alguma ordem, isto é, porque o sacerdócio e não uma vida religiosa sendo Do frade, clero do regular. clero regular, exatamente. Sendo frade, sendo É a irmão, pergunta mais fácil de responder. ou sendo irmão de São João de Deus. Certíssimo. É uma pergunta muito fácil de responder, porque a nossa vocação também é uma vocação encarnada num contexto, numa circunstância, num lugar e num tempo. Eu não tinha outra referência senão o meu pároco, enquanto sacerdote. E foi com ele que nasceu a minha vocação. Foi ele que me convidou a fazer uma experiência de uma semana num seminário diocesano. Portanto, desde aquele momento que a minha orientação vocacional foi naquele sentido. Eu não conhecia nenhum franciscano, não conhecia nenhum dominicano, não conhecia nenhum irmão de São João de Deus. Isso conheci depois. Aliás, se queremos podemos passar um bocadinho já à frente. Sim. A única vez em que eu ponderei, eventualmente, não ser padre diocesano, mas se teve em equação outra possibilidade, que foi uma possibilidade muito mais arrojada, foi com a Cartucha, que é uma ordem ainda de extremo rigor, que eu conheci em 2006. Tudo alinhado com a sua forma de estar, muito metódica, mais organizada, Também portanto, uma foi, forma sobretudo, mais... eu nos meus... Ainda não desapareceu hoje. Hoje sou um pouco mais realista e menos idealista. Mas quando eu entrei no seminário era muito idealista. Eu até costumo dizer, parecia que o desejo da santidade era mais epidérmico. Estava ali mais saliente. E eu respirei um ambiente, quando tive o primeiro contacto com a Cartucha, um ambiente extraordinário. De santidade, de busca da perfeição, de proximidade mais visível com Deus. E eu ainda estava no meu primeiro ano de seminário. Portanto, as coisas ainda estavam a estruturar, ainda não estavam totalmente definidas. Mas depois eu também percebi, e isso vamos fazendo esse discernimento, vamos rezando, vamos amadurecendo as questões, e eu percebi, não, Deus chama-me à evangelização. Deus chama-me à evangelização. O que é certo é que eu admiro imenso os outros carismas, identifico-me em parte com todos eles. E eu creio que, enquanto padre diocesano que sou, eu consigo ser um pouco de tudo. Porque eu depois tive o contacto com a Ordem Hospitalar de São João de Deus, quando fiz uma experiência de 2 semanas no Telhal, ainda enquanto seminarista. Mas também tive um contacto muito privilegiado com uma congregação também que, em certa medida, com a qual eu me identifico, naquilo que é o acompanhamento espiritual e a vertente do ensino, que ainda hoje eu também tenho, que são os jesuítas em Roma. Eu creio que bebo as várias influências e não sou monolítico naquilo que é a minha identidade, mas absorvo o que de melhor eu posso acolher das outras realidades. Uma organização, portanto, que permite a entrada de outras, de algumas folhas externas, não é? Eu costumo brincar que nós, padres diocesanos, somos os médicos de clínica geral. Portanto, temos assim uma síntese de tudo. Pedindo-lhe uma resposta um pouco mais breve, lembra-se de ter sentido, no momento da ordenação, ter sentido algum receio de que será que isto vai correr certo? Será que vai correr tudo bem? Não. O caminho estava traçado e aquele momento era a chancela de um caminho. Era um ponto de chegada e simultaneamente um ponto de partida. E eu sempre tive a noção, se Deus me chamou até aqui é porque quer mesmo que eu seja padre. E recordo-me de estar
prostrado nas ladainhas e à medida que ia sendo feita a evocação dos santos, eu ia pedindo uma virtude de cada um deles para que pudessem plasmar também aquilo que ia sendo o meu caminho. Isso é muito interessante, porque acho que quem assiste, quem está numa celebração de ordenação, olha para esse momento sempre como um momento que não sabemos muito bem o que é que se está a passar na cabeça, de facto, de quem está prostrado. E é, de facto, um momento de grande intimidade. Sem dúvida, mas é ali a consciência de que a obra é de Deus. E é sobretudo isso. Foi isso que eu senti naquele momento da ordenação, mais do que dúvidas, mais do que receios, que naturalmente podem existir, sobretudo nos inícios do ministério sacerdotal, mas havia uma questão que para mim sempre esteve presente. Deus compromete-se com aquilo que promete. Sr. Padre, vamos fazer aqui uma pausa muito breve, muito rápida. Não saia daí, estamos já a começar. Ora, viva de novo, está a ver o Vidas com Alma, este programa da Fundação São João de Deus com a Canção Nova. Temos connosco a alma generosa do Padre David, a quem agradecemos muito estar connosco e dispor-se a falar um pouco também de si e da sua alma. E eu começava esta segunda parte, Sr. Padre, a pedir-lhe de novo uma escolha. Esta é a escolha mais fácil que eu já tive até hoje. Claramente, sim. Sport Lisboa e Benfica. Muito bem. Portanto, temos um benfiquista na casa. Benfiquista, é sim, isso. Senhor. Muito bem. Portanto, ficam também a saber. Não agora, teria outra hipótese naquela tinha família. Mesmo. Não tinha. É uma coisa mesmo... eu não conheço ninguém que não seja benfiquista na minha família. Ai, que interessante. Atual. Portanto, aqui sim, uma linhagem, não é? Uma linhagem. Eu costumo dizer que o Estádio da Luz era a minha igreja quando eu era infante, quando eu era criança. Muito giro, muito bem. E porque estamos a falar então desta linhagem, permita-me que lhe dê outra que vai ajudar-me também a fazer uma outra pergunta a seguir. E é uma outra escolha. Eu tenho que escolher um ou outro? A ideia é, de facto, dizer-nos qual é aquele que, para si, que mais mexe consigo. O João Paulo II. O João Paulo II é o Papa... É que temos o Papa João Paulo II é o Papa Francisco. Ver o Papa João Paulo II sempre foi o meu sonho, um sonho não cumprido. O Papa João Paulo II foi o Papa do despertar da minha vocação. E a primeira vez que eu vou a Roma, tenho o desejo enorme de ver o João Paulo II in loco e cumprir esse meu sonho. E ele faleceu nesse ano, em 2005. E eu tenho a viagem marcada para Roma para esse ano. E, portanto, foi a minha primeira experiência de Bento XVI, que depois se vai repetir durante muito tempo. Quase anualmente estive com o Bento XVI. O João Paulo II marca-me porque é a minha inspiração pastoral. Fica aqui. Porque eu me identifico muito com ele. Porque até no nosso trajeto pré-seminário há muitas semelhanças. Ele é desportista, eu sou desportista. Ele fez teatro, eu fiz teatro. A comunicação dele também é inspiradora para mim. O seu carisma, a sua paixão pelos jovens, a sua proximidade, onde consegue conciliar perfeitamente a vertente intelectual e a vertente pastoral. Portanto, foram uma grande inspiração e são uma grande inspiração para o meu ministério sacerdotal, ainda que do Papa Francisco tenho uma experiência muito próxima de quem já contactou com ele várias vezes, in loco. E encontra em João Paulo II um agarrar da ordem que o caracteriza, portanto, desta organização, ou aquele homem que provocou a mudança e que incentivou a mudança dentro da Igreja e que, de alguma forma, misturou as coisas, não é? Deu uma outra organização. A ordem eu bebo mais do Bento XVI. Até do ponto de vista intelectual. Mas eu gosto de ordem, mas uma ordem capaz de se desarrumar simultaneamente. O Papa Francisco diz até, a propósito das Jornadas Mundiais da Juventude, que é arma em confusão. Arma em confusão.
Esperemos que as Jornadas Mundiais da Juventude tenham tido a capacidade também de desarrumar, porque quem está aberto ao Espírito também tem que estar aberto à confusão que ele sempre monta no meio de nós. E eu gosto muito também desta vertente capaz de derrubar protocolos que caracterizou o Papa João Paulo II. Por trás de uma hora também tem que haver sempre esta abertura para a desordem. E se há coisa que também me guia, e me guiou ao longo da minha vida, e nas minhas decisões e no meu próprio ministério, é não me deixar levar pelo sempre foi assim. Eu sou anti-axioma, sempre foi assim e sempre se fez assim. Tem que haver um porquê e também a capacidade de sermos criativos na renovação que os textos e os contextos e os tempos vão pedindo. E eu vou pegar exatamente no que me está a dizer e naquela que é uma das suas missões atuais. O Padre David é professor na Católica, passa-lhe pelas mãos imensos jovens, uns que com certeza seguem a sua vida sacerdotal, outros, posso recolho, outros que certamente encontram a sua felicidade num outro caminho. Estamos a assistir a diferenças na forma como os jovens se colocam relativamente à Igreja, relativamente à missão e a como se predispõem a estar em missão. Porque vemos isso, não é? Em relação às outras profissões, dizendo assim, ou em relação às outras vocações. É tudo mais efêmero, é tudo mais pontual, é tudo mais imediato. O que é que vê nos seus alunos? É verdade que a amostra dos meus alunos não pode ser a concretização de uma amostra global, porque muitos deles são seminaristas em vista do sacerdócio, ainda que, e isso também pode ser um sinal de alguma coisa, há cada vez mais alunos que não são seminaristas, que vão por mero interesse intelectual, na procura da verdade. Recordo-me que ainda o ano passado eu tive um aluno que tinha um curso de História, outro que vinha de um curso ligado às ciências, mas que quer perceber como é que se coaduna a verdade científica com a verdade teológica. Portanto, isto mostra uma coisa muito interessante, que é, há uma inquietação interior nos nossos jovens. E que a ciência não tem capacidade de dar pleno sentido às suas ânsias e às suas inquietações interiores e vão procurá-las na teologia. Portanto, isso... Mas, por outro lado, também, às vezes, parte desta amostra, também, sim, é uma concretização visível daquilo que são os sintomas da nossa juventude no geral, que é, acabam por sair a meio. E este sair a meio, nomeado, não estou a falar só a meio de um percurso de discernimento vocacional, falo daqueles que sair a meio de não completar sequer este curso académico, mostra a dificuldade de compromisso que existe. Cá está. As coisas são boas enquanto duram, enquanto eu tiro satisfação delas, mas não há depois aquela abnegação e a resiliência de ir para além disso. Ultrapassar o desafio. Eu costumo dizer, e é essa a minha experiência, nós não temos falta de jovens na igreja, não temos falta de jovens com fé, se calhar temos falta de jovens comprometidos. Comprometidos com missões de longa duração, que não sejam apenas circunstanciais, mas que possam ser de maior durabilidade. Isso não deve suscitar em nós um preconceito e uma crítica fáceis, mas, sobretudo, sermos ousados e criativos para poder dar respostas a estas circunstâncias muito concretas. E nesta mesma linha que nos está a falar, gostava de lhe perguntar, e porque há pouco também falou disto, não, porquê ter escolhido ser sacerdote diocesano e não membro de uma ordem religiosa ou de uma outra congregação religiosa, não seguindo a vida sacerdotal, e falava-nos porque ali à minha frente estava a experiência. Porque era ali, não é? Quer dizer, eu estive... E na verdade, e pergunto, quando nós pensamos que poderíamos eventualmente ter mais vocações na Igreja,
são esses pontos de ligação com um futuro, um futuro interessante, não é? Que no fundo foi isso que acabou por ver, não é? Um futuro interessante, que depois não são difundidos, isto é, obviamente os sacerdotes são poucos, os religiosos também são poucos, a idade também vai pesando em alguns e a dispersão geográfica também não ajuda. Mas se, imaginando que sim, não é? Que estariam mais presentes, isso seria um fator importante para a decisão de alguns jovens em olhar para a sua vocação e ponderar a vocação religiosa? Isso não tenho a mínima dúvida. É a experiência, portanto, é a experiência que faz a diferença. A vocação sacerdotal tem sempre uma dimensão muito pessoal de uma experiência de encontro com Deus. Ou seja, diria quase mística, mas também tem uma dimensão de mediação. E essa mediação que é feita pela Igreja e através de intervenientes e protagonistas muito concretos. Em primeiro lugar, a família. Ou seja, a família é o primeiro fermento vocacional. E um matrimónio bem vivido, um ambiente familiar potenciado na oração e na abertura à vontade de Deus, naturalmente podem surgir mais vocações. Também, por outro lado, eu creio que o cuidado pastoral dos sacerdotes para com os seus jovens são fundamentais. Como é que se explica que há assim, oásis vocacionais em determinadas paróquias e noutros não há? Não é porque Deus chama só ali, é porque se calhar houve um padre que apostou muito nesta dimensão vocacional, mais do que outros que se calhar não privilegiaram tanto essa dimensão. Ou encontraram outras necessidades. Exatamente. Agora, nós hoje, se calhar, temos que criar espaços de diálogo, espaços de escuta e, sobretudo, nós padres temos uma disponibilidade diária e permanente para o acompanhamento. O acompanhamento e a atenção e a provocação. Eu gosto muito desta palavra que eu aprendi no âmbito do pré-seminário, enquanto fui animador, que a provocação não é só no sentido negativo do termo. Sim. Às vezes é mesmo espicaçar e lançar assim diretamente uma farpa que leva a pessoa a questionar-se, a repensar. E recordo que ainda recentemente tive uma abordagem desse género com um jovem que eu via nitidamente que dava sinais de uma procura maior do que o simples ser cristão e lancei-lhe essa provocação e aquilo levou a um discernimento e ele veio ter comigo e colocar também a sua inquietação relativamente à vocação. Nós temos que encontrar estes dinamismos, falar disso, não ter medo de falar dessa questão e, sobretudo, ajudar a derrubar estes medos do compromisso definitivo para a vida, ajudá-los a olhar não tanto na perspectiva daquilo que têm que deixar, mas na perspectiva daquilo que têm a ganhar. E foi essa imagem que me levou a abraçar o sacerdócio. E porque estamos a falar de provocação, a minha pergunta é se o David tem que frequentemente espicaçar o sacerdote David, o padre David, para que haja tempo na vida do David para fazer o desporto que tanto gosta, ter tempo para si. A pergunta é esta, não é? Há espaço para a sua vida pessoal, porque também tem, obviamente, direito a ela? Tem que haver. E isto é fundamental. Havia um formador que dizia que às vezes os padres, e eu ainda não era padre, santificam mais a segunda do que o domingo. Mas eu fui aprendendo a conhecer-me a mim mesmo e a perceber que eu preciso desse espaço. Não é por falta de amor às pessoas e às causas onde estou envolvido, mas precisamos de preservar a nossa saúde mental. Obviamente que depois há questões de tempo que têm que ser avaliadas. Vou dar um exemplo. O seu desporto é exigente, já agora, só para que não sabemos qual é? Eu já lá chego. O meu desporto de eleição é o futebol. Sempre joguei futebol. Nasci numa família de futebolistas. Sempre me lembro de levar a bola para todo o lado quando era criança. Mesmo no seminário? No seminário sempre joguei futebol. Quando fui para Roma estudar, joguei futebol. Criei uma equipa, joguei no Mundial de Futebol de Padres. E ainda hoje, à segunda-feira, sempre que posso, porque agora tenho que também conjugar com a minha vida académica, sempre que posso, junto-me para jogar futebol com os padres, que geralmente fazemos
à segunda-feira. Portanto, essa é uma das formas. Posso também. perguntar em que posição joga já agora? E já passou muito. Agora em futsal jogo mais atrás, mas em futebol 11 jogava entre o defesa central e o meio campo. Ainda que Muito bem, uma prevalentemente base segura, no meio não campo. é? Portanto, Exatamente. garantindo que há ali uma boa base. Exatamente. Muito bem. Mas recordo-me que ainda o ano passado eu me inscrevi no ginásio e fui, porque foi na fase do verão, tinha tempo, ia todos os dias. A certa altura comecei a perceber que comecei a ir só 2 vezes por semana, depois comecei a ir 1 vez por semana e depois comecei a ir 0 vezes por semana. E acabei por deixar. Complementei com caminhadas. E com os pastéis de nata para não haver grande... Exatamente. E continuei no futebol e faço também assim caminhadas de longa duração, vulgo peregrinações a Santiago e a Fátima com alguma regularidade. Muito bem. Portanto, tem que haver tempo. Tem que haver. Tem que haver tempo para nós. Tem que haver. É importantíssimo. Olhando a esta questão do tempo, e o tempo, principalmente o tempo que vivemos, queríamos perguntar-lhe como é que se pode olhar para este tempo que vivemos com tanta gente a procurar outras formas de espiritualidade que às vezes são poucas, mas que a verdade é que são procuradas. Como é que papel é que nós temos, não é? Que papel é que nós, católicos, praticantes, que vivemos a nossa fé, o que é que de facto se pode fazer, ou o que é que nós não estamos a fazer para que isto esteja a acontecer? Olha, em primeiro lugar, creio que é importante evitar o perigo de querermos transformar aquilo que é a especificidade da nossa espiritualidade cristã para a adaptar àqueles que buscam outras espiritualidades. Eu creio que o reforço daquilo que é a nossa identidade é fundamental. Agora, é preciso ter criatividade para, sem fugir daquilo que é a belíssima e rica espiritualidade cristã, nós possamos, sim, dar tempo, dar espaço de promoção, de reforço e de potencialização disso mesmo. O problema é que nós enverdamos muitas vezes, ou se calhar por desincentivos, por desmotivação, por desencanto, alguns dos nossos sacerdotes e das nossas comunidades cristãs, contente-se com um consumo mais pessoal, também se vão contentando por oferecer aquilo que sempre ofereceram. Mas a Igreja é muito plural, é muito diversa e apresenta uma riqueza que se calhar ainda é desconhecida e não é fomentada. Vou dar um exemplo. Eu quando fui pároco, logo nos meus três primeiros anos de ministério, eu fui pároco no Conselho de Alenquer. E tinha já um grupo de jovens bastante numeroso, bastante ativo e extraordinário nas suas várias vertentes. E tinham grandes experiências quando iam a TZ. E houve um ano que foram a TZ e depois fizeram uma vigília onde chamaram os pais e as famílias em que o santuário estava cheio. E eu só lhes disse, agora tragam para cá o Espírito TZ. E marcámos uma noite de oração por mês, dinamizada por eles, ao estilo TZ, em que envolvia as famílias e as igrejas enchiam sempre. Isto é uma forma. Um outro estilo muito clássico também de oração, a Lectio Divina. Eu ia também em Roma, frequentava uma igreja que enchia com este método tão belo de oração a partir da Sagrada Escritura, que envolve também momentos de silêncio e depois também de oração comunitária. E tenho inserido isto na paróquia onde estou atualmente. Cada vez a procura é maior. Portanto, se calhar vamos começar com 10 e terminaremos com centenas. Este é o caminho. É não desistir quando a primeira proposta é fracassada. Vamos continuar a existir, vamos continuando a anunciar e o número, o leque vai gradualmente aumentando. É importante nós percebermos que temos uma identidade própria e as pessoas também nos procuram por aquilo que nós damos e que as outras realidades não dão. Podemos correr o risco de ser mais agradáveis para uma parte,
mas desvirtuando aquilo que é a nossa espiritualidade própria e que é tão rica. E pegando exatamente no que me está a dizer, eu buscava um bocadinho o tema do ecumenismo. Estamos todos certos? Se estamos todos certos, essa é uma pergunta difícil. Tinha que haver alguma. Até porque é engraçado, é um tema, é provavelmente o tema teológico que mais me fascina e mais me apaixona, e a minha tese de primeiro grau em teologia é sobre o diálogo ecuménico. Jesus diz uma coisa: só há uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nos situamos num âmbito do ecumenismo, há uma coisa que une, que é a fé em Cristo. Que é a fé em Cristo. O Cristo é o caminho. Aquilo que eu também acredito que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. A oração de TZ, de quem eu sou especial admirador, é ecuménica. Isso significa que há formas também de rezar juntos que são comuns, que são próprias e que podem ser também apreciadas nesse sentido. O Papa Francisco tem sido também um dinamizador deste olhar diferente, não é, sobre a realidade. Exatamente, porque do ponto de vista da espiritualidade, se calhar há nuances diferentes, mas se calhar nós temos que aprender muito. E estamos a aprender, e eu acho que é sobretudo isso, é o respeito pelas diferentes tradições e acolher o que de bom os outros têm. Nós sabemos que só há uma Igreja de Cristo. Inclusivamente, o Papa João Paulo II diz que é uma igreja que respira a dois pulmões, o Ocidente e o Oriente. Mas, por que não, e nós fazemos, acolher o que de bom a tradição protestante tem sobre a centralidade da Sagrada Escritura e que nós católicos durante anos negligenciamos? Acolher o que de bom tem. Então, nós recebemos, assim como os ortodoxos, a tradição da sinodalidade. Nós também agora estamos a recuperar essa. Isto é um princípio de ecumenismo, que parte do princípio do respeito, da não sobranceria em relação às demais confissões cristãs, acolher o que de bom elas têm para fazer crescer a nossa tradição, e com certeza nós também vamos fazer o mesmo em relação a eles, nomeadamente na tradição da Eucaristia e no sinal da unidade que nós reconhecemos no Santo Padre. Estamos no mesmo caminho. Queria perguntar-lhe, quando olhamos para os milagres, os dogmas, a pergunta é se a ciência é um entrave à fé. Nada disso. A ciência não é um entrave, a ciência é um complemento. E se a fé é fides querens intellectum, a teologia é a fé que procura a razão, tem que haver sempre uma dimensão científica. Aquilo que nós temos que preservar é que há uma verdade que sempre nos ultrapassa e que não pode ser comprovada em laboratório. Mas a questão dos milagres eu prefiro transformá-la num mistério. Ou seja, há questões que a própria ciência e a própria razão humana não consegue explicar e que eu, na minha compreensão crente da realidade, atribuo a Deus. Mas não é o facto da ciência comprovar ou não comprovar determinada realidade que vai impedir de olhar como sendo de Deus. E eu creio que aqui situamos-nos assim já numa fronteira sempre difícil, mas que foi esbatida por João Paulo II na encíclica Fé e Razão. Portanto, são conciliares e não rivais. E a fé, e a religião, e a teologia não se podem opor àquilo que é a ciência. E eu, como professor de introdução à Bíblia, digo sempre aos meus alunos uma frase que Santo Agostinho disse, sobretudo porque alguns mais fundamentalistas querem ver a Sagrada Escritura como um livro científico. A Bíblia diz-nos como se vai para os céus, não nos diz como vão os céus. E é a definição destes parâmetros de abordagem que nós temos que ter em consideração. Bem, antes de terminarmos esta conversa fantástica com o Padre David, vou deixar um agradecimento enorme a este momento que tivemos, este privilégio que tivemos de poder estar na sua companhia, e obrigado por ter dedicado este seu tempo a estar connosco. Assim, não se esqueça que daqui a uma semana voltamos a estar em antena, voltamos a conhecer uma nova alma
uma nova vida com alma e gostávamos muito de o ter desse lado. Portanto, não esqueça, nós vamos continuar a conversa, mas não se esqueça de, na próxima semana, voltarem a encontrar-se com uma vida com alma. Padre David, queria fazer-lhe uma pergunta que tem muito a ver com aquilo que me estava a dizer agora e se calhar voltando também àquilo que encontra todos os dias e que ouve das pessoas é mais difícil ser santo nos dias de hoje do que era, se calhar, há alguns séculos atrás. Eu não vivi há alguns séculos atrás para saber como era. Acredito que hoje há assim, uma heroicidade maior, porque num ambiente prevalentemente cristão, como vivemos durante toda a Idade Média, se calhar aí era mais fácil, no sentido que se calhar não havia tanto esforço. Hoje há uma grande dose de heroicidade porque é contra a cultura, é contra a corrente, há um certo estigma. Agora, tem os seus desafios. Por outro lado, se calhar também, como a visibilidade de um homem santo não é tão notória, há uma maior facilidade de conferir relevo à vida daquela pessoa. E é tudo mais escalpelizado, estamos a observar a realidade, estamos constantemente a questionar se será mesmo assim, ninguém tem um vídeo disso, ninguém viu de outra forma. Também há esta realidade. Há essa, mas também não só isso também, mas também a nossa exposição pública é muito maior. Vou dar um exemplo. Num processo de canonização, são analisadas ao detalhe todas as peças literárias, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito por parte da pessoa que está a ser analisada. Antigamente não havia redes sociais. Hoje em dia, tudo aquilo que é colocado em redes sociais é completamente escrutinado e é submetido a uma análise. Basta pensar que em todo este processo, por exemplo, da Irmã Lúcia, eu fiquei pasmado por saber que ela escreveu mais de 3.000 cartas. Portanto, e tudo isso é analisado. Se calhar na Idade Média isso não acontecia. Daí este reconhecimento